Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Que alegria poder ter sua audiência. Eu sou Cíntia Rios e estou falando daqui de Canoas, é a nossa cidade, no Rio Grande do Sul. Ter cada uma de vocês para nós é um motivo de muita alegria. E desde já, eu gostaria de agradecer a Deus por sua vida. E como não agradecer por tantos feitos do Senhor na nossa vida, não é verdade? Foi um tempo riquíssimo que o Senhor nos proporcionou semanalmente, durante essa caminhada de querermos nos tornar mais bela aos seus olhos. Gostaria de antemão incentivar você que ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, inscreva-se. Você vai ser notificada com um tempinho antes para não correr o risco de esquecer desse tempo precioso de estarmos juntos. Nosso programa é deixado aí ao ar, fica gravado, fica ao vivo e você pode compartilhar com outras mulheres, colegas de trabalho. Vamos encaminhar para as famílias, para aqueles nossos parentes, para aquelas mulheres que o Senhor colocar no nosso coração. Vamos encaminhar para as famílias brasileiras ou até mesmo para outras que moram fora do nosso país e que também já têm nos acompanhado. Um abraço especial para vocês aí. São muitas as meninas que têm nos acompanhado fora do Brasil e nós deixamos um abraço especial para cada uma de vocês, juntamente com toda a mulherada brasileira que nos acompanha nesta hora. Gostaria, antes de começar o estudo, recomendar para você, se ainda dá tempo, corre lá, encomenda a sua Bíblia da Caminhada Bíblica. Teremos a alegria de encaminhar para fazer chegar no seu endereço. Se você já tem Bíblia, mas ainda não tem a Caminhada Bíblica com uma direção diária, explicativa, cristocêntrica, de versículo por versículo da Bíblia, tome nota aí. 051 981 11 9571. Deixe seu recadinho no WhatsApp que nós teremos a alegria e a satisfação de te responder. E não esqueça de doar Bíblias. Nosso Brasil será outro quando as Bíblias adentrarem nos lares das famílias brasileiras. Reserve um valor e invista em almas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos sobre esse Deus maravilhoso. Vamos lá então aprender um estudo especial para todas vocês. Eu já deixo aqui todo o meu jardim, especialmente cada flor, para embelezar aí o seu coração, tá bom? Qual é o nosso tema de hoje, Cíntia? O nosso tema de hoje é um guarda-roupa de virtudes da mulher virtuosa. Se encontra o nosso texto base, Provérbios capítulo 31, verso 25, que nos diz o seguinte. Tome nota aí. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de nos conhecer virtualmente, outras presencialmente, mas de semanalmente receber as porções da Tua Palavra. Ó Deus, como nós precisamos melhorar. Torna cada uma de nós mais bela aos Teus olhos. Esquadrinha o nosso andar, Senhor. Vasculhe o nosso coração, nos dá humildade para que possamos reconhecer as áreas em que precisamos crescer e nos tornar mais belos aos olhos de Deus. Quero te agradecer pela vida de cada mulher que o Senhor nos concedeu o privilégio de ter semanalmente. Que a Tua graça se estenda sobre a vida dela, que a Tua graça se estenda sobre os seus filhos, sobre os seus esposos, sobre a sua família, Senhor. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós suplicamos que o Senhor santifique a nossa vida, santifique o nosso lar e torne cada uma de nós mais bela aos Teus olhos. Muito obrigada. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos fez administrar o tempo e o Senhor nos deu condição de podermos aprender juntas. Nós sabemos que todas essas coisas redundam e servem para a glória do Teu nome, pois sem Ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria então de iniciar perguntando para você qual tipo de guarda-roupa que você tem.
Eu quero tratar hoje sobre o guarda-roupa de virtudes dessa mulher virtuosa. E quando se fala de guarda-roupa, talvez você esteja pensando em roupas, mas eu queria falar sobre você, sobre a vestimenta do caráter. A mulher que é bela aos olhos de Deus enfeita-se diariamente com roupas que não fazem parte do seu armário, mas que fazem parte das suas ações e do seu caráter. Provérbios 31, 25, conforme lemos, nos diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. Esses dois principais ou preciosos ornamentos são as peças mais importantes, indumentárias inclusive, da nossa mulher virtuosa, porque são vestimentas de um caráter que se demonstra piedoso. Será que você teve crescimento espiritual? Eu gostaria que você parasse e pensasse. É tempo de refletir. Às vezes queremos crescer em tantas áreas. E o meu desejo é que esses estudos semanais possam ter servido de bênção para a sua vida e que você já não esteja mais do mesmo tamanho do que aquele primeiro dia que você adentrou e veio aprender conosco. Você tem se tornado uma mulher mais piedosa? Quais têm sido as vestimentas do caráter espiritual que o Senhor tem para você? Vou encostar aqui que vai ficar melhor, né? Para dar um suporte. Gostaria de compartilhar com você, baseado na mulher de Provérbios 31, algumas características que são fundamentais para esse caráter piedoso. Uma alegria infinita. Essa é a primeira. Vestida com um rico guarda-roupa de virtudes, a bela mulher de Deus não tem preocupação quanto ao dia de amanhã. Meninas do céu, vivemos em um tempo em que as mulheres estão extremamente ansiosas. A Bíblia diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. E a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem o que há vez de comer, nem o que há vez de beber. E aí ele vai discorrendo o texto dizendo: vocês não valem mais do que os pássaros? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade e preocupação caminham juntas. Como anda o seu coração? Olha o retrato dessa mulher. Essa mulher de Provérbios 31 vive o momento presente com intensa alegria. Ou, segundo as palavras do outro tradutor, ela sorri diante do futuro. Até porque ela sabe para onde ela está indo. Eu e você estamos passando um tempo de peregrinação nesta terra. Logo, logo o Senhor virá ou Ele nos chamará. Como tens vivido? Como tem gastado os seus dias? Aquela mulher olha para trás e ela não tem arrependimentos no sentido de que não errou, mas arrependimentos porque soube aproveitar cada dia da sua vida, vivendo inteiramente para a glória do Senhor. E quando ela olha para frente, nada tem a temer. Afinal de contas, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Se você é uma mulher cristã, se você é uma mulher piedosa, você sabe que nós não podemos aumentar um côvado de dia na nossa vida. Por que andas inquietas? Por que andas preocupadas? A mulher de Provérbios 31 diz aqui, ó, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Ela vive com uma alegria infinita, não porque não tenha problemas. Afinal de contas, qual de nós aqui não tem problemas? Todas nós temos gigantes desafios. Eu tenho as lutas, eu tenho grandes desafios que vocês não têm ideia. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele é um Deus Emanuel. E eu coloco diariamente a minha vida nas mãos dele. É assim que você também tem vivido? Vivendo o presente, ela conhece apenas o feliz desafio de obter a provisão de Deus. E põe, presta atenção, a mulher de Provérbios 31, a mulher que deseja se tornar bela aos olhos de Deus, ela põe a mente e o corpo para trabalhar diariamente para a glória do nosso Deus. E se torna ou faz do dia dela um dia repleto de alegria. Ainda que as circunstâncias não favoreçam, ainda que a vaca não dê o seu leite, que a vinde não dê o seu fruto, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, minha querida, onde anda a sua alegria? O ano está acabando. Eu espero que você tenha compreendido o seu pequenino tamanho e a grandeza do nosso Deus. E que você tenha pelo menos aprendido de que não vale a pena passar os dias nessa vida sem ser para a glória de Deus. E aí talvez você diga assim, Cíntia, mas eu desejo ser bela, mas até agora eu ainda não aprendi, eu não sei como é que eu faço. Então eu queria deixar alguns aspectos da vida
e tratar rapidamente sobre cada um deles, baseado nesse texto aqui, nesse versículo, para que você pare um pouco e reflita, para que o seu coração encha de alegria. Vamos lá. Primeiro de todos eles, como é que eu preciso me tornar mais bela aos olhos de Deus, baseado nesse texto? Como deve ser o meu guarda-roupa de virtudes? Primeiro você precisa parar e pensar na sua vida espiritual. Estamos falando sobre nosso armário de roupas, mas antes devemos refletir sobre o seu recôndito de oração, sua vida de oração, aquele lugar que você nutre o amor pelo Senhor, que você consegue engrandecer ao Senhor, que você consegue colocar suas petições também diante do Senhor. É esse lugar que você deve visitar primeiro, todos os dias, quando você acorda. A mais bela roupagem do seu guarda-roupa de virtudes é o amor de Deus demonstrado a Ele através de uma vida de piedade. Não tem como ser belo aos olhos de Deus, sendo do jeito que nós desejamos ou que nós permitimos que o nosso coração trilhe o caminho. Não. A mulher que se deseja ser bela aos olhos de Deus é uma mulher de vida de piedade. Vida de piedade significa vida de oração, orar sem cessar, vida de caminhada bíblica, vida de conteúdo, vida de conhecimento bíblico, vida de conhecimento bíblico que desce para a vida prática e para as ações. É assim que você tem vivido? Como anda a sua vida espiritual? A mulher de Provérbios 31 tinha um guarda-roupa de virtudes e certamente priorizava crescer nessa área. Você muitas vezes quer crescer em tantas áreas, mas continua sempre raquítica na vida espiritual. Eu desafio a você a levar mais a sério as coisas de Deus, a conhecer melhor esse Deus maravilhoso, a ler diariamente as Escrituras, a ter uma caminhada bíblica com Deus, para que você verdadeiramente se enquadre, se coloque no seu devido lugar e possa glorificar o Senhor através da sua vida. Então, o primeiro passo que nós devemos deixar aqui, toma nota aí você que está no chat, é a vida espiritual. Segundo, vida familiar. Sejam quais forem as circunstâncias que você tem uma família, se você quiser colher as recompensas, você precisa ser bela aos olhos de Deus. Eu sei que a vida familiar muitas vezes traz desafios gigantes, né? Mas coloque a sua família em primeiro lugar, não antes de Deus, mas depois de Deus, a sua família deve ser o primeiro lugar que ocupa na sua vida. E deixe claro a eles qual é a sua posição em relação a Deus. Por mais difícil que você que tem filhos desviados do caminho do Senhor, marido que não é cristão, deixe claro que a família nunca deve estar acima de Deus. Primeiro Deus, depois a família. E nunca deixe a família abaixo de trabalho ou quaisquer outras coisas desta vida. Cuide das necessidades físicas, quanto ao alimento, quanto à roupa. Prepare os alimentos com nutrientes que possam fazer da sua família uma família saudável no que depender de você. Seja uma mulher organizada, seja uma mulher proativa, seja uma mulher que sabe elogiar o esposo, seja uma mulher que acolhe os filhos. Seja uma mulher bela aos olhos de Deus. Reflita se verdadeiramente você está conduzindo ou auxiliando a sua família conforme o Senhor deseja. Esse seu trabalho, seu carinho, seu amor, se eles não forem notados, se você se sentir depreciada ou se você nunca nem ouviu um muito obrigado, tenha em mente a exortação do versículo de Colossenses capítulo 3, 23, que nos diz assim: tudo quanto vier à mão, faze de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Como você tem cuidado da sua família? O ano está acabando e o meu desejo é que você, neste novo ano, seja melhor do que nesse que está se findando e que o seu crescimento em todos os aspectos relacionados à sua família tenha sido notório para que o nome do nosso Deus tenha sido sempre engrandecido. E veja bem, eu não tenho dúvidas que nós falhamos, que nós erramos. Confesse ao Senhor, busque ajuda. Ele tem interesse em fazer de mim e de você uma mulher mais bela aos olhos de Deus. Nós não somos as mulheres maravilhas conforme as ideologias desse mundo, mas nós precisamos da maravilhosa graça de Deus. Como é difícil, né, minhas queridas, dar conta de tanta coisa. Não é fácil organizar o lar, organizar o jardim, organizar o estudo.
passar esse conteúdo para vocês, fazer as visitas, ser presidente sinodal e você tem tantos desafios, né? Dar conta do trabalho secular, levar os filhos na escola, leva para vacina, compra remédio, vai no supermercado, observa o que está faltando e o que está excedendo dentro de casa. Cansou já? Eu sei que você me entende, eu também sou uma dona de casa, eu também tenho todas essas funções lá fora, mas com a graça de Deus, eu e você poderemos cuidar ainda melhor da nossa vida espiritual, primeiramente. Segundo, da nossa vida familiar. Terceiro, vida financeira. A bela mulher de Deus pode sorrir quando olha para o futuro, porque ela mantém uma vigilância constante sobre as finanças da casa dela. Ela não gasta além da conta, ela não é canguinha e fica também sendo avarenta, mas ela estabeleceu objetivos e ela alcançou os seus objetivos porque ela é uma mulher reformada. É uma mulher que sabe que a vida financeira faz parte da espiritualidade. Ela é uma mulher que faz o dinheiro render, que faz o dinheiro trabalhar para ela. E não simplesmente gasta tudo em cartão de crédito. Não ultrapassa os seus limites, colhendo frutos amargos. Quais são os objetivos financeiros que você já tem traçado para hoje, para a próxima semana, ou para esta semana, para o mês e para todo o ano que está chegando? Se você controlar o dinheiro e se você tiver disposição para realizar o trabalho, você tenha certeza que poderá contribuir significativamente, tanto para o futuro como para o presente do bem-estar da sua família. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente nem deve endeusar o dinheiro, nem deve ter fobia em relação ao dinheiro. Mas a gente precisa usar o dinheiro para a glória de Deus. Devolver o que é dele, 10% dízimo, priorizar, não quando sobra, mas ser a primeira coisa como ato de culto e devolver porque não é nosso. E sermos boas mordomas, administrando muito bem os 90% que ele deixa em nossa mão. Agora um outro aspecto, vida física. Olha quantas guarda-roupas aqui, é um guarda-roupa cheio de virtudes, né? É o nosso tema, mas não estou falando de guarda-roupa de roupas. Estou falando de guarda-roupa de caráter piedoso, de virtudes de uma mulher e que não deseja ser do mesmo tamanho que foi, mas deseja se tornar mais bela e crescer aos olhos de Deus. Vida física, você precisa ter força física, ter saúde física para conseguir fazer todas as demais coisas. Embora a força seja um traje do seu guarda-roupa de virtudes, ela também faz parte da sua beleza física. Afinal, ela fortalece o corpo e os braços para o trabalho e por causa do seu trabalho ela precisa também tanto cuidar da casa como de si mesma, como dos outros. Como é que você vai cuidar dos outros se você não cuida nem de si? A vida física é muito importante. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Tem um estudo também muito bom para você aí, com o tema aí, ó, amo comer, odeio comer. Se você anda, desanimada, com seus quilinhos a mais, lembre-se que tem jeito. Busque domínio próprio, busque auxílio médico, busque auxílio profissional. Busque ajuda ao Senhor. Já contei para vocês os 25 quilos eliminados e olha que eu cozinho todos os dias, hein, meninas? Eu tenho 3 filhos, um de 22 anos, 15, 18. Então, você já conhece, né? A faixa etária, bolo de chocolate, pizza, almocinho. Mas olha aqui, tem jeito sim para nós melhorarmos a nossa vida física, não apenas eliminando os quilos, mas fortalecendo os nossos músculos para termos força, alegria e ânimo para trabalhar. Você deve estabelecer objetivos, você não deve continuar só reclamando, eu queria, procrastinando e não tem nenhum plano, não tem nenhuma meta, não tem nenhum objetivo. Assim você não vai chegar a nenhum lugar. Contudo, músculos fortes significam menos tensão nas costas, menos dores no pescoço, ombros mais fortalecidos, mãos mais fortalecidas. Exercício significa menos preocupação com artrite, artrose, obstrução de veias, né? Você se sentirá melhor emocionalmente, mentalmente, quando você cuidar melhor do seu físico. É comprovado que são muitas as substâncias enviadas do nosso cérebro quando nós temos atividade física. E lembrem-se, atividade física juntinho com uma boa alimentação
É a dupla e o combo completo para que a sua saúde física esteja no lugar. Como anda a sua saúde física? Se você quer ter uma velhice saudável, comece hoje. Não deixe para depois, porque nós não sabemos quantos dias. Mas procure ter uma postura, um objetivo de uma mulher que busca Deus para melhorar também na vida física. Vida mental. Como é que anda a sua vida mental? A Bíblia nos exorta a amar a Deus de todo o nosso entendimento. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27. Como é que você usa a sua mente? Você sabia que o nosso maior campo de batalha está na nossa mente? Aqui estão algumas ideias de como você deve usar a mente de maneira construtiva. Vou deixar aqui rapidamente para você. A Bíblia diz que o que a gente deve pensar? Tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Essas coisas é que devem ocupar o nosso pensamento. E lembre-se que o nosso maior campo de batalha certamente está na nossa mente. Então as ideias de como você deixar e usar a sua mente de forma construtiva. Tome nota aí. Certifique-se antes de tudo de usar a mente para ler a palavra de Deus, memorizá-la e meditar sobre ela. Não deixe de priorizar a palavra de Deus. Comece usando a sua mente da melhor forma possível. Você poderá refletir a respeito da Bíblia, do que a Bíblia diz, o papel das mulheres na igreja, a função para que Deus criou cada uma delas. Também você poderá pensar, orar, planejar, conforme faz a mulher de Provérbios 31. Você poderá ter como objetivo ler um livro cristão, uma biografia, né? Bote uma meta. Quantos livros você lê por ano? A média brasileira era, não sei se ainda é, 7 livros por ano. Pense em ler pelo menos um livro por mês. Você poderá ler um livro sobre as suas principais áreas ou deficiências ou dificuldades. Por exemplo, é administração financeira, é administração de tempo, é relacionado à cozinha, é relacionado... Enfim, eu não sei quais são os seus desafios, mas você pode ter bons livros, inclusive sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre como cuidar do lar. Olha quantas dicas práticas de como você deve usar a sua mente para a glória de Deus. Cuide da sua mente. Não existe corpo sadio com mente doentia. Muitas são as mulheres que têm adoecido mentalmente. Ansiosas, estressadas, impacientes. Como você tem vivido? Próximo aspecto também que eu gostaria de deixar para você aqui, de uma forma bem clara, como você anda, como você tem cuidado da sua vida social. Nós precisamos separar um tempo para o Senhor, para a nossa família, mas nós também precisamos separar um tempo para bons amigos, para ter um convívio social saudável. E presta atenção, você precisa entender quais tipos de pessoas você precisa se aproximar e quais tipos de pessoas você precisa se afastar. Se você quiser crescer, se aproxime de pessoas que te levam para perto de Cristo. Todas as que te levam para mais longe, você deve se afastar. Quais das suas amigas é mais chegada do que irmãs? Como é bom quando a gente tem mulheres de Deus assim, que não precisam necessariamente estar geograficamente próximo, mas que precisam ser mulheres de Deus. Todas nós precisamos. Qual é a sua mentora? Para quem que você presta conta? Você precisa ter mulheres assim, você precisa ter mulheres de um nível espiritual maior do que o seu, para que você consiga se aconselhar, para que você consiga conversar. Você precisa ser essa mulher, não apenas ter essas mulheres perto. Será que você já tem condição de ser essa mulher? Com todo esse ano de aprendizado, eu acho que talvez você já tenha pulado um pouquinho mais o degrau e estado nesse status quo para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Você reserva tempo para ter a sua vida social? Não, tem gente que só vive da vida social e tem outros que não tem nada da vida social. Meninas, o equilíbrio, né? Quando estão juntas, vocês fazem questão de incentivar mutuamente a sua jornada espiritual? É assim que normalmente as mulheres que são mais chegadas do que irmãs vivem, né? Suas melhores amigas constam na sua lista de oração diária? Como é maravilhoso a gente ter amigos mais chegados que irmãos. Isso não é uma coisa muito fácil para ter, mas é algo que o Senhor sempre nos presenteia. E eu espero que, além de você ter essas amigas,
você seja uma delas, que você seja uma mulher bela aos olhos de Deus, que engrandeça o nome do Senhor, que incentive as mais novas e as mais velhas, com o seu bom testemunho, com o seu ritmo de vida, a glorificar a Deus e a seguir o seu exemplo. E por último, e a sua vida profissional? Como é que você tem vivido? Talvez você tenha um emprego, talvez você tenha uma carreira, um diploma, uma credencial, uma renda extra, enfim, eu não sei qual é a sua vida profissional, seja lá qual for. Mantenha as suas habilidades afiadas e o seu conhecimento atualizado. Certifique-se de procurar ser, se não a melhor profissional, estar dentre as melhores profissionais, porque isso é mandato cultural do Senhor. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. A sua profissão, o seu trabalho secular não pode ser o primeiro lugar na sua vida, mas ela faz parte da nossa vida como mulher. A mulher de Provérbios 31 tinha muitos talentos, aptidões e tinha sim também a sua vida profissional. E ela dava conta tanto de dentro de casa como de lá de fora. É assim que você tem vivido? O meu desejo é que todos esses aspectos possam redundar em glórias para Deus, que você tenha crescido durante todo esse ano e que toda a nossa missão seja fazer o melhor que nós podemos para a glória do nosso Deus. Porque a missão do nosso Deus é cuidar de nós, é cuidar de todo o resto. Mas cabe a nós não esquecermos das duas verdades absolutas. Elas são verdadeiras, mas elas não se cruzam. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Minhas queridas mulheres, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. E eu gostaria de encerrar esse estudo glorificando ao nosso Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu. Então eu quero deixar alguns abracinhos especiais aqui. Para quem? Para todas as mulheres que nos acompanham. Você que não é cristã, sempre és muito bem-vinda no nosso meio. Você que já é cristã, que privilégio ter você conosco. Nosso muito obrigado. Receba a nossa gratidão. Tenha um coração cheio de contentamento. E lembre-se que a vida só vale a pena ser vivida para a glória de Deus durante todos os dias da nossa vida. Para que eu e você procuremos ser cada dia mais bela aos olhos de Deus. Aguardo por você. Até lá, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Bela mulher, usada por Deus em seus atos, executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Caminhando com Cristo, eu sei que eu posso conseguir transformar os meus atos para glorificá-lo em tudo, exercer as tarefas com satisfação, fazer tudo com amor e com dedicação. Sei que a tua
Olá, pessoal. Passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe.